E a gente recebe aqui no estúdio o Carlos Henrique Selbach, ele que é titular da Vara do Trabalho em Cachoeira do Sul, juiz do trabalho, portanto, e também professor universitário. Ele atua aqui no campus da UBRA Cachoeira do Sul. O Selbach nos dá a alegria de vir até o estúdio depois de ter ficado por 1 ano e meio afastado das atividades, de uma maneira geral, após ter feito uma cirurgia bariátrica que teve algumas complicações. A gente chegou a mostrar a volta dele para casa, mas agora a gente está mostrando a volta dele para o trabalho, para as atividades e para a gurizada da UBRA, que tem verdadeira paixão por esse professor. Bem-vindo e que alegria te receber tão bem aqui. Muito obrigado, fico muito feliz pela oportunidade até para dar a notícia à comunidade, não só acadêmica, mas a comunidade jurídica e a comunidade em geral, que eu realmente estou voltando, que as orações desse pessoal funcionou. Passei 18 meses afastado, né, me recuperando, e agora parece que chegou ao fim a peregrinação, eu vou conseguir finalmente voltar. Estou trabalhando, voltando aos poucos, Thelma, te confesso, imagino. Né? Tanto na Justiça do Trabalho quanto na UBRA, tudo muito devagar para eu pegar o ritmo e a partir daí deslanchar de vez. Uma versão resumida do que aconteceu, Selbach, que tu ficaste esse tempo todo afastado e em recuperação depois da cirurgia bariátrica. Na realidade, então, eu fiz uma cirurgia bariátrica, a cirurgia em si deu certo, eu voltei para casa 2, 3 dias depois e estando em casa estourou um grampo e isso perfurou meus intestinos, eu acabei desmaiando em casa, eu perdi os sentidos, mas permaneci consciente logo em seguida. Sim. Voltei de ambulância para o hospital, fiz uma segunda cirurgia. Dessa segunda cirurgia, eu fiquei quase 30 dias em coma. Quando eu retornei, eu não tinha o movimento no corpo, eu tinha feito uma traqueostomia, né? Então eu não conseguia me comunicar. Dali eu fiquei mais 32 dias no hospital, eu fiquei 64 dias internados. E de lá para cá, eu fiz muita fisioterapia, diversas coisas para me ajudar a acelerar a minha recuperação, inclusive para mim nos primeiros tempos era difícil ler, eu não conseguia ter concentração para ler 2 parágrafos de um livro, isso tudo eu tive que quase que reaprendendo quase tudo, assim, todas as rotinas, as práticas, a caminhar, falar, mexer. No início eu gaguejava muito, agora eu espero não estar gaguejando tanto, que eu não faço a menor ideia se no meio da conversa eu não vou começar a gaguejar, né? E nesse meio tempo também, Thelma, mudou, houve uma série de alterações na legislação. Já tinha ocorrido em novembro de 2017, mas como na época eu estava convocado no tribunal e lá se trata da fase recursal dos processos, a reforma não me atingiu. Então a ideia era, como eu ia reassumir em Cachoeira em março de 2018, eu ia aproveitar o período das férias para estudar a lei, fazer a cirurgia e estudar a lei. Só que eu fiz cirurgia, entrei em coma e aí o resto da história tu já sabes. Sim, né? Ficou 1 ano aí aprendendo outras coisas. Outras coisas. Depois fiz cursos pela nossa escola judicial, cursos EAD de atualização e agora eu estou retomando aos poucos, desde segunda-feira eu tenho participado das audiências junto com a juíza que é a minha substituta, para reaprender as rotinas, inclusive as funcionalidades do processo eletrônico, como mexer no computador, que é complicado, confesso que é. Tem detalhezinhos. Então, o que alterou? Eu saí, a legislação estava de um jeito, as rotinas do trabalho eram de um jeito e agora estão do outro. Muitas das minhas aulas vão ter que ser adaptadas e outras tantas serão simplesmente suprimidas porque aquele direito deixou de existir ou foi completamente alterado. Falando já de direitos e considerando essa lacuna que se criou do tempo em que tu estavas atuando e agora voltando, tem um choque aí sobre as mudanças? Como é que tu avalia essas mudanças que já foram efetivadas e as pretensões que o governo federal tem anunciado periodicamente a respeito do trabalho, de uma maneira geral, né? E principalmente no que diz respeito ao direito dos trabalhadores. Separando bem as coisas, né? Eu não tenho horror de falar sobre política, ainda mais sobre política partidária, então eu nunca tenho esse tipo de pretensão. Eu vou falar sobre o meu olhar sobre o direito do trabalho como um estudioso da matéria, né?
Não é nada, eu concluí a faculdade em 1983. Um bom tempinho aí atrás, eu já estagiava desde 81 e advoguei na Justiça do Trabalho até o dia anterior a passar no concurso. Eu estou na magistratura há 25 anos. É muito tempo. Então eu tenho 30 e tantos anos de Justiça do Trabalho, de Poder Judiciário do Trabalho, seja como advogado, seja como juiz e também depois há 20 anos como professor. Então o direito do trabalho, como se ensinou até agora, sofreu uma ruptura em algumas coisas. Porque o direito não surge do nada. Ele é uma criação que vem. E nós observamos determinados princípios que servem de base, de alicerce para a formação de determinada disciplina jurídica. E o direito do trabalho é assentado nisso. Principalmente no princípio da proteção. Por quê? Porque é uma relação que existe entre pessoas desiguais, empregado e empregador. Não é segredo para ninguém que o empregado se submete ao que o empregador determina. Então, numa relação desigual, a lei cria desigualdades para que, com as desigualdades, acabe se igualando. E por isso que o direito do trabalho sempre foi protetivo ao empregado. E as pessoas acham isso um retrocesso. No entanto, acham maravilhoso o Código do Consumidor. E o Código do Consumidor... dos direitos ali assegurados, registrados, normatizados. E o Código do Consumidor, uma das fontes onde ele foi se servir para ser criado foi justamente nesse princípio da proteção do direito do trabalho. Por quê? Na relação entre consumidor e fabricante, a parte fraca é o consumidor. Então a lei é toda de proteção à parte mais fraca. Tá? Bom, podemos até falar que alguns ajustes deveriam ser feitos na lei. E eles originalmente eram previstos lá em 2017. O que aconteceu é que quando começou a tramitar no Congresso, algumas coisas que não estavam sequer em discussão foram introduzidas e passou essa lei. Com a supressão de direitos que já estavam consolidados. Então, ficou muito complicado essa relação empregado-empregador a partir de um determinado momento. Porque nós estamos acostumados até então, e eu entendo, como profissional do direito, como ser a forma ideal do trabalho humano subordinado e remunerado, o contrato de emprego. Outras formas são possíveis, mas essas seriam as de exceção. A regra seria trabalhar como empregado. Certo. Por quê? Porque a gente sabe que se largar as pessoas à própria sorte, elas não vão ter seus direitos assegurados. Eles têm que ser assegurados pela lei. E aonde há diminuição, me parece que há um retrocesso. Inclusive, há um princípio constitucional que todos os direitos sociais que se conquista, a gente não retrocede. Tu instala uma empresa num local afastado, não tem acesso por linha regular de ônibus, mas tu instalaste a tua empresa lá porque é do teu interesse e tu precisa de empregados para trabalhar lá. Bom, as pessoas vão levar 2 horas viajando, 1 hora viajando para chegar no local onde tu instalaste a tua empresa porque é da tua conveniência, seja lá o que for. E o risco da atividade econômica era e continua sendo do empregador. A lei determinava assim e continua dizendo assim. O risco da atividade econômica é tua. Se tu tens sucesso, que bom para ti. Se tu não tens, azar é teu. O empregado não participa do teu sucesso, nem tem que contribuir do teu fracasso. Bom, então o que havia? Havia as horas de itinerário, as chamadas horas in itinere. Ou seja, as horas em que tu viajava para chegar de ida e de retorno. Nos locais de difícil acesso, não servido por linha regular de ônibus, certo? Havia esse direito. Este direito simplesmente sumiu. Se tu quiseres trabalhar, e geralmente se quer porque se precisa, te submete e dá teus pulos. Exato. Falando num português bem direto. É isso. Então, quando se fala assim, tu vai ter que optar entre ter mais direitos e ter um emprego, era o que a legislação trabalhista sempre quis evitar. Colocar o empregado nessa situação de submissão. Porque tu tira toda a possibilidade de barganha. O empregado vai ter que se submeter sempre. E, mesmo tendo a legislação, já se submetia, porque senão não haveria essa quantidade enorme de processos. Ah, mas Selba, os processos que tratam na Justiça do Trabalho, a grande parte dos pedidos, olha, a grande parte dos pedidos são direitos incontroversos. Tu não tem exatamente um litígio. Simplesmente o empregado tem direito e o empregador não cumpriu. Tu
O empregado hoje que postula sem ter certeza, ou pelo menos um certo grau de certeza a respeito das condições do seu trabalho, vamos pegar só um exemplo, ele acha que é insalubre a atividade que ele desempenha. Bom, feito o pedido de adicional de insalubridade no judiciário, há necessidade de determinação de realização de perícia. Antes, se ele não obtivesse sucesso na sua pretensão, se a perícia fosse negativa e o juiz não reconhecesse o adicional de insalubridade, os honorários eram simplesmente isentados ou atribuídos à União, que tinha uma verba para pagamento desse tipo de honorários. Hoje já não é mais assim. Então, tu tens que ter um certo grau de certeza de que a atividade que tu desempenha é insalubre e que tu vais conseguir, além da perícia, de repente provar por outros meios que tu trabalhava. Construir provas que te resguardem nessa demanda. Do contrário, haverá a possibilidade de tu ser condenado a pagar os honorários. É muito comum ajuizar a ação e não comparecer à audiência. Sim. Tu és a empregada, tu entra com a ação, no dia e hora marcado tu não comparece. O que acontece? É a primeira audiência, né? Que se costumou chamar de audiência inaugural, inicial. O teu processo era arquivado, mas tu não teria nenhum tipo de custo com isso. Não seria condenado a pagar custos, etc. Se tu fizesse isso uma segunda vez, se tu desse ensejo a um segundo arquivamento, porque tu não foi à audiência... Por esse motivo. Em algum artigo da CLT que me foge totalmente da memória, estava escrito que tu teria uma penalidade de ser impedida de demandar durante 6 meses no judiciário trabalhista, que já não vinha sendo muito aplicado, tá? Porque isso era visto como uma afronta à disposição constitucional do livre acesso ao judiciário. O que acontece hoje com a alteração da lei? Se tu não fores à audiência, tu deste à causa um valor X. Certo. Tu não foste à audiência, tu vai ser condenado a pagar as custas, que é calculado sobre 2% do valor dado à causa. Bom, não pagou as custas. Quero ajuizar a ação de novo. Não vai conseguir. Tu só poderá ajuizar essa ação de novo se tu comprovar o pagamento daquelas custas que tu não, às quais tu foste condenado por não ter comparecido à audiência. Dentro do direito do trabalho, principalmente, se diz muito, é difícil um empregado que não ganhe, ou é muito difícil uma demanda que tu não saia vitorioso sobre o teu patrão e tal. Então, por isso, as pessoas talvez tenham criado o hábito de, ok, a gente vai tentando e se não der, tudo bem, e esse seria um limitador? Essa demanda especulativa, vamos postular para ver se tem direito, se pegar, pegou, se colar, colou. Isso sim também termina, porque os advogados agora vão primeiro ver se realmente o seu cliente tem a prova, que é o que eu te disse, uma coisa é ter direito, outra coisa é tu conseguir provar o teu direito, tá? Em processo do trabalho é muita inversão da prova, muito do que tem que ser provado é pelo empregador, mas existem coisas que têm que ser provadas pelo empregado. Então, se não tem uma prova segura, de repente não vale a pena entrar com um processo, porque poderá correr o risco de ser condenado a pagamento não só de custas, mas também, e não só dos honorários periciais, mas também dos honorários da outra parte, porque não existia isso. Nunca houve, exceto em condições excepcionalíssimas, pagamento de honorários do empregado ao advogado do empregador. Tá? O contrário, sim, mas isso não existia. E agora, com a nova redação da lei, existe a possibilidade, mesmo que o empregado seja parcialmente vencedor no seu processo, naquilo que ele não foi vencedor, ter que pagar honorários para o advogado. Em diversos aspectos nós retrocedemos. E esse retrocesso é muito perigoso. Thelma, falar em trabalho escravo em 2019 é um absurdo. E existe. E ainda existe. Tá? Eu estive orientando aí, auxiliando na orientação de trabalhos de alunos sobre escravidão, e agora até da minha filha também foi nesse sentido. É terrível, porque até a roupa que tu compra, tu não tem ideia, mas algum percentual de trabalho escravo tem. Ah, mas eu comprei na loja X, que é famosa no shopping.
ela não tem mais a fábrica própria, ela não tem os seus empregados, ela terceiriza a fabricação da roupa, então ela terceiriza a fabricação da calça de brim, e a calça de brim terceiriza a colocação de rebite, que terceiriza a colocação do fecho, que terceiriza a colocação do... E lá, né, no meio dessa cadeia produtiva, vai ter alguém que está trabalhando de forma escrava. Ah, mas acorrentado, sendo açoitado? Não. Tendo negado todos os seus direitos trabalhistas, trabalhando em jornadas excessivas, recebendo menos que o mínimo legal e em condições precárias de salubridade, isso tudo pode vir a caracterizar o trabalho escravo, conforme está capitulado, inclusive, no Código Penal. Vamos pensar em trabalho infantil. Thelma, outra ilusão. Eu, quando era jovem, o trabalho do aprendiz... Menor aprendiz. Eu fui menor aprendiz. Começava aos 12. Eu fui menor aprendiz. Aos 14. Mas eu era uma situação controlada, porque eu trabalhava no escritório de advocacia da família. Ir ao escritório, eu tinha uma mesinha. Ir para lá para trabalhar como office boy era um prêmio por estar indo bem no colégio. Tá? Então, se eu não estivesse indo bem no colégio, eu não ia no escritório. Mas eu não trabalhava para sustentar ninguém. Tu acredita que daqui a pouco não vai haver o que demandar? Porque esses direitos vão ser suprimidos num grau que aceite é o que temos? Olha, se chegar a esse ponto, eles vão ter que mexer na Constituição, né? E aí eu acho mais complicado. Mas se tu me disser, aí eu não entendo de economia, eu não vou entrar nessa seara, eu pesquiso, eu leio, mas eu tenho pavor de dar palpite na seara alheia. Mas a informação que eu tenho é que não houve geração de emprego, muito antes pelo contrário. Não. Nós estamos numa recessão. O que se vê, e muito, muito severa. E as previsões não são nada animadoras. Os institutos nos confirmam isso diariamente. É por isso que eu te digo, eu não sou economista, eu tenho pavor de dar pitaco, mas eu leio. Aí, nós tínhamos conversado previamente sobre FGTS, liberação de FGTS. Se estão querendo liberar depósitos de FGTS fora das hipóteses que já existiam para movimentar a economia... Acende uma luzinha amarela? Eu acho, porque isso é uma movimentação artificial. Na realidade, tu tem que produzir e consumir. E para produzir, tu tem que ter empregados que fabriquem, que comerciem. A sequência lógica da coisa, né? Porque daqui a pouco mais, tu precariza de tal forma a relação de emprego que tu vai ter uma mão de obra barata, como tu queria. Mas e quem é que vai consumir? Tu já compra... Eu vou te fazer uma pergunta agora, vamos inverter a situação. Tu compra todos os produtos que tu comprava há algum tempo atrás? Há muito tempo não. Há muito tempo não. Tu não alterou as marcas dos seus produtos? Total, teve uma reestruturação. Acho que 90% das famílias deve ter feito essa reavaliação. Eu, como passei por essa situação traumática ano passado, e devo te dizer que muitas coisas nós cortamos diversas coisas lá em casa, até porque tu não passa por uma situação de hospitalização, sem dúvida, mesmo tendo plano de saúde, o custo é altíssimo, muita coisa se mudou. Hoje eu sou leitor de encarte de jornal da onde tem a oferta melhor. Se eu tiver aqui nos 3, 4 mercados aqui para comprar as coisas, para fechar a compra do mês, para ter as coisas que eu quero, minimamente que eu quero. Então, se eu que sou juiz do trabalho e professor universitário estou fazendo isso, eu te pergunto, e os demais? Se disser assim, toda reforma é ruim, não. Alguma coisa ali, tu até tira, como eu te disse, coibindo demandas meramente especulativas, tá? Isso é uma coisa boa. Agora, a retirada de direitos que já estavam consolidados, volto a dizer, na minha modesta opinião, é um retrocesso. Ou tu aceita, ou tu não está empregado. É assim, ou tu não... Se levar as pessoas a esse ponto, é tu fazer qualquer coisa para sobreviver. Aí as pessoas dizem, mas por que tem pessoas que se prostituem? Por que tem pessoa que rouba? Talvez porque não tenha tido oportunidade. Será que nós estamos caminhando para uma coisa tão feia que nem isso? Tão feio no sentido... Não feio que eu digo, uma situação... de desespero. De desespero. Que tu acaba fazendo qualquer coisa porque tu precisa... Pela sobrevivência a qualquer preço. Exatamente, porque tu precisa levar comida e leite para teus filhos dentro de casa. E não está aqui se falando de prostituição sexo, está se falando de prostituição
negociação mesmo, negociação, aceitando qualquer coisa. Exato. Isso atinge uma outra coisa muito grande, que é a dignidade da pessoa humana protegida pela Constituição da República. Quando a gente perde a dignidade, eu acho que sobra muito pouco. Silba, o que mais que eu posso te perguntar, né? Essa conversa poderia ficar aqui conversando contigo por longas horas ainda, a gente teria muito o que dizer. É uma alegria te ver bem, é uma satisfação te receber aqui. Eu acho que é um crescimento para todos nós trocar informações com pessoas que têm um know-how para isso, que têm o conhecimento que tu tens, a vivência que tu tens e todos esses predicados aliados ao teu trabalho. Não poderíamos trazer alguém mais qualificado para falar sobre isso. Muito obrigado por te agradeço imensamente por ter vindo. Eu estou à disposição, se quiserem fazer pautas específicas sobre os assuntos específicos, eu posso vir, não tem problema, sempre que tiver um tempo. Inclusive, ótimo. Os nossos tribunais incentivam isso, esse contato com o público, né? E até nessa maneira informal, como eu me expresso. Eu só queria aproveitar esse espacinho só para agradecer. Casa é tua. Agradecer muito as pessoas. Foram centenas, milhares de pessoas rezando por mim. Até hoje eu sou parado na rua, as pessoas se abraçam, perguntam se podem me abraçar. Então, para mim e minha família, isso foi muito bom, porque me deu uma força enorme. Eu só acredito, eu acredito muito no poder da oração e eu acredito que eu estou aqui porque muita gente rezou por mim. Tá? Sem dúvida. Muito obrigado a essas pessoas anônimas, algumas que eu não faço a menor ideia. Tá? E eu estou à tua disposição sempre. Vai ser uma alegria te ter aqui outras vezes e que Deus siga nos conduzindo, nos abençoando e que essas energias boas estejam sempre entre nós. Tá certo.